Unidade 3, Cidadania e Movimentos Sociais. Aula 9.1, conteúdo: Guerra Fria, o mundo bipolarizado. Habilidades: identificar o principal objetivo do Pacto de Varsóvia, criado em 1955. Definir o que foi o momento histórico conhecido como Guerra Fria. Vamos fazer a nossa revisão. Então vamos lá para os nossos assuntos? Bom, queridos, na última aula nós vimos o governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Então nós estudamos aí a Era Vargas, não é isso? A Era Vargas ela vai de 1930 até 1945. O governo provisório vem após uma eleição, uma derrota de Vargas numa eleição com Júlio Prestes, porém eles acabam instituindo, não permitindo que Júlio Prestes assuma o cargo da presidência do Brasil, e Vargas toma posse aí através desse governo provisório que vai até o ano de 34, baseado em promessas de mudanças constitucionais. Então nós temos aí nesse entremeio, em 1932, a revolta constitucional que vai iniciar ali no estado de São Paulo, ok? Com a promessa de novas eleições, as eleições acontecem em 34 e Vargas definitivamente ganha, legitimada essa eleição. Então nós temos o governo constitucional que vai de 1934 a 1937. Neles nós vamos ter aí a homologação da Constituição projetada no ano de 32, que dá lá as leis trabalhistas, o direito ao voto às mulheres e outros benefícios para a população em geral. Em 37, logicamente, a eleição seria no ano de 38. Porém, em 37, Vargas percebeu ali que talvez ele não ganhasse a eleição de 38. Então surge aí o Plano Cohen. Lembram dele? Exatamente. Aquele plano de que os comunistas inseridos no território brasileiro, através de pequenos grupos, de pequenos partidos, iriam instituir um governo comunista no Brasil. E vocês lembram que a proposta de campanha, aliás, a proposta de propaganda que Vargas traz desde 32, ela transforma esse ideal comunista numa ameaça à população, não é verdade? Aquele medo, aquele pavor em relação aos comunistas, de quem eram eles, que tudo seria redividido, então as pessoas não teriam mais propriedade privada. Se entendeu que o comunismo era algo ruim. E, na verdade, vocês sabem que o Plano Cohen, na verdade, era uma farsa para que Vargas se mantivesse no poder. E aí, de 37 a 45, nós temos o Estado Novo. O Estado Novo é o nosso governo ditatorial da era varguista, aonde a comunicação vai ser controlada, aonde a liberdade de expressão será tolhida, aonde Vargas vai fechar o Congresso, vai proibir os partidos políticos, vai queimar as bandeiras das unidades federativas, simbolizando a centralização do poder. E vale ressaltar que nesse período também vai ocorrer a Segunda Guerra Mundial. Lembram disso, né? E o Brasil vai ter ali uma importância nisso tudo também. Para finalizar, nós temos a Amazônia na era Vargas. Os acordos de Washington, lembram deles? Aqueles acordos que facilitavam os Estados Unidos a utilização das nossas matérias-primas. Em contrapartida, os Estados Unidos iria nos fornecer materiais industrializados. Esse acordo também, ele trabalhava a ideia da Batalha da Borracha. Por quê? Porque lá na Segunda Guerra, o que nós vamos ter? A necessidade de uma produção em grande escala dos utensílios de automobilísticos, entre eles o pneu. Então isso incentivou na região amazônica essa corrida por extrair o látex, por extrair a borracha da nossa região, que é uma planta nativa, na verdade, e isso vai acabar trazendo aí uma onda migratória dos nordestinos, os nossos arigóis,
Por quê? Tínhamos duas escolhas, lembram? Ou ir lutar na Itália como soldados, ou serem soldados da borracha na região amazônica. Para aquelas famílias em condição de miséria, vivendo aquele momento tão delicado, era mais interessante vir para a região amazônica. Então nós percebemos aí, vale ressaltar, que foi apenas na Constituição de 1988 que esses soldados da borracha foram conhecidos e aposentados legalmente, mas logicamente recebendo muito menos em aposentadoria do que um soldado que foi para a Itália lutar como um pracinha brasileiro. Então nós temos aí o total abandono, na verdade, desse exército da seca também, como eles ficaram conhecidos, né? Vindo do Ceará, de outras regiões do Nordeste, para a região amazônica e tendo aí a necessidade da sobrevivência. E isso eu sei que vocês conhecem muito bem, porque nos nossos interiores é muito comum aquele sotaquezinho nordestino de famílias tradicionais, e até alguns de vocês, em algumas regiões do nosso estado, podem ser descendentes dos soldados da borracha, ok? E agora nós vamos iniciar com o nosso desafio do dia para darmos continuidade. Vamos lá? O nosso desafio do dia, ele diz o seguinte: o regime instaurado no Brasil em 1º de abril de 64 e que durou até 15 de março de 85, sob o comando de sucessivos governos militares, ficou conhecido como ditadura militar. Que relação podemos estabelecer entre o governo dos militares no Brasil e o assunto da aula de hoje? Então, que curiosidade, hein? O que será que nós temos para hoje? Como vocês podem perceber, e eu falei na revisão, podemos ter passado anos imaginando, nunca que a região amazônica está inserida na Segunda Guerra Mundial. E aí, repentinamente, temos os soldados da borracha, que pode aí ser até mesmo um vizinho seu, que participou disso, porque constitui uma sequência histórica que nos traz ali da partir da Segunda Guerra Mundial, ok? Então nós vamos diretamente para o ano de 1947, 2 anos após a Segunda Guerra Mundial. É um momento conflituoso, onde o mundo está tentando se estabelecer, Estados Unidos está surgindo como superpotência, a União Soviética está surgindo como superpotência, e vocês sabem que foi nesse período que surgiu uma outra forma de guerra, a Guerra Fria. A Guerra Fria, declaradamente, não é uma guerra direta de batalhas, como vocês estudaram na Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria ela é caracterizada principalmente por uma batalha ideológica, onde eles romperam a amizade. Lá na conferência, lembram? Na conferência de Potsdam, quando a União Soviética percebeu ali entre os países vitoriosos que a sua ideologia não era parecida com os Estados Unidos, com França, com Inglaterra, principalmente com os Estados Unidos. E aí a União Soviética começou uma política de isolamento, ela começou a fechar as suas portas a essa ideia e talvez forte influência dos Estados Unidos. E isso vai nos trazer grandes consequências, que vai se chamar num todo Guerra Fria, e ela é cheia de informações menores. Então vamos lá? A nossa primeira imagem diz o seguinte: doutrina Truman é o nome dado a uma política externa, vou grifar aqui para vocês, tá? Política externa que foi implantada durante o governo Truman e direcionada ao bloco dos países capitalistas, muita atenção, no período pré-Guerra Fria. Então, olha que interessante. Ainda não iniciou a Guerra Fria. Então, a doutrina Truman, olha aí o subtítulo, combate ao comunismo. Gente, Truman ele vai substituir o então presidente dos Estados Unidos que morre, Delano Roosevelt. Então, o que vai acontecer? Com a morte de Delano, que era um pouco mais radical, os países comunistas são nossos inimigos declarados. Vamos ali, então, diretamente nos importar contra eles. Mas Truman pensou o seguinte: vamos organizar uma política de governo e vamos começar com um projeto. Então, por isso que o nome é doutrina. Olha aí, uma política externa implantada durante o governo Truman e direcionada ao bloco de países capitalistas.
Então, a doutrina Truman nada tem a ver com os países socialistas. Professor, então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é um primeiro passo para a divisão que vai dar origem à Guerra Fria. Então, nós percebemos aí que há uma separação clara. Então, Harry Truman vai deixar bem claro, nós somos países capitalistas e nós vamos organizar esse bloco. Então, é ele que projeta essa doutrina para essa característica. Vamos lá? Tal doutrina tinha como objetivo impedir a expansão do socialismo, especialmente em nações capitalistas consideradas frágeis. Então, os Estados Unidos realmente está se achando uma grande potência e esses países, essas nações capitalistas frágeis, né, são a que nós vamos chamar de países do terceiro mundo. Então, lá era a área de influência. Por quê? De onde vem esse famoso nome? Países de primeiro mundo, países capitalistas, países do segundo mundo, países socialistas e o terceiro mundo, as áreas de influências, tanto para o capitalismo quanto para o socialismo. Então, essa doutrina Truman, ela era direcionada a essas nações ali que estão na dúvida. Qual era a intenção dela, como está escrito aí no primeiro trecho? Proibir a expansão do socialismo. Então, como vocês podem ver aí, o inimigo é declarado. Uma das primeiras iniciativas norte-americanas foi de oferecer ajuda financeira para a reconstrução da Europa, por meio do Plano Marshall. Vou já explicar o que é o Plano Marshall. Temendo que esse apoio pudesse vir dos soviéticos, o que significaria a implantação do socialismo na Europa Ocidental. Então, vamos lá. Doutrina Truman, primeiro passo da doutrina Truman, o Plano Marshall. O que era o Plano Marshall? O Plano Marshall era um apoio financeiro aos países que estavam ali se reconstruindo da Segunda Guerra. Afinal de contas, uma guerra ela destrói o espaço físico, ela destrói fábricas, destrói escolas. Então, o que os Estados Unidos pensou? Vamos ajudar esses países, em especial Inglaterra, França e a Itália, que estão ali fragilizados. Então, nós vamos investir aí esse empréstimo, né? Em contrapartida, fica declarado o apoio desses países para nós. É uma forma de impedir que o socialismo se expanda do Oriente para o Ocidente, ok? Então, o que acontece? O Plano Marshall tinha uma outra função. Então, além de prestar dinheiro, o ideal era que eles também encontrassem uma forma de coibir a expansão do socialismo, principalmente na Europa Ocidental, porque a Europa Oriental, a grande parte dela era formada pela União Soviética, ok? O presidente norte-americano, no caso Truman, ofereceu empréstimos para a Grécia e a Turquia, olha aí, desde que implantasse políticas a favor das nações ocidentais, ou seja, do capitalismo. Então, pegou um paísinho ali que está numa situação bem crítica, bem delicada, vindo de um mundo pós-guerra, vindo de um mundo destruído, né, pela guerra. Então, vamos ajudar, vamos incentivar, vamos projetar esse empréstimo. Em contrapartida, estamos coibindo a expansão do socialismo. Vamos continuar? Por seu turno, a União Soviética precisava ajudar os países que haviam se tornado socialistas com o fim da Segunda Guerra a se reconstituírem. Assim foi lançado o Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua. Então, se os Estados Unidos criou a doutrina Truman e deu início ao Plano Marshall, obviamente a União Soviética não ia ficar parada e iniciou aí o Comecon. Então, vamos ajudar os países que já têm uma afinidade com o socialismo, já se declararam socialistas e vamos dar continuidade a esse projeto. Vamos lá? O aparecimento do Comecon, que surgiu no contexto europeu do pós-guerra, foi a resposta soviética ao plano edificado pelos Estados Unidos, como eu acabei de citar, o Plano Marshall, que visava apoiar a reconstrução econômica da Europa. Gente, o Plano Marshall, na época, chegou a investir, se não me falha a memória, eu posso estar enganada, em torno de 18 milhões de dólares nesses países em reconstrução. Então, isso prova o alto investimento, né, do George Marshall. Ele era um general do exército estadunidense, então ele que projeta essa ideia. Então, a gente percebe aí que a Guerra Fria ela está começando, ela vai literalmente,
o mundo vai se dividir em 2 blocos. Mas isso vai se tornar ainda mais evidente através de um discurso que vai dar origem ao que nós chamamos de cortina de ferro. Então vamos lá dar continuidade? Cortina de ferro. Países do leste europeu sob influência soviética. No dia 5 de março de 1946, o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, proferiu, como eu acabei de citar, um famoso discurso em Fulton, no estado de Missouri, nos Estados Unidos da América, em que usou a expressão Iron Curtain ou cortina de ferro, hein? O termo foi usado para definir a divisão da Europa em 2 partes. Olha que importante. Um discurso, vale ressaltar que o Winston Churchill, né, primeiro-ministro inglês, britânico, ele está ali do lado dos vencedores, tá bom? Então essas 2 partes seriam oriental e ocidental. Lembram-se que o Plano Marshall tem a função de coibir o avanço oriental para a Europa Ocidental. Então, estamos lá no contra-ataque. É uma guerra, né? Entenderam agora? Enquanto a primeira estava sob controle da União Soviética, então aqui a Europa Oriental sob controle da União Soviética, a segunda, no caso o Ocidente, era a zona de influência dos Estados Unidos. Então, nesse discurso de Churchill, ali no dia 5 de março, fica bem notório e bem evidente que há uma divisão no mundo. E que essa divisão, infelizmente, surgiu ali após a Segunda Guerra. Tá, mas vamos sempre lembrar que a União Soviética, ela lutou ao lado da Inglaterra contra a Alemanha nazista. E vale ressaltar também que uma das desculpas um dos discursos dos soviéticos era o seguinte: nós definimos a Segunda Guerra Mundial. Então é justo que também nós possamos influenciar outros países. Porque afinal de contas, né, a primeira grande derrota de Hitler foi aqui em Stalingrado. Não é isso? Nós que invadimos a Alemanha pelo Oriente. Então nós temos ali um conflito muito grande, quer dizer, podia ter sido um momento ali de organização, de reflexão, mas ali a gente está no ápice da disputa territorial. Então vamos lá. Nessa próxima imagem, temos claramente a divisão do que ficou a Europa. Então essa linha vermelha que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Essa linha vermelha, olha aqui, que ela acompanha, ela mostra nitidamente a divisão. Então, aqui a União Soviética, Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, e essa linha. Era um muro? Dentro da Alemanha era um muro. Nos outros territórios é uma linha imaginária de influência, tá, queridos? Vamos ter isso bem claro. E aqui tem a Alemanha Ocidental, a Áustria, Suíça, França, aqui ó, Reino Unido, né, o responsável pelo discurso. Então nós temos aí essa divisão clara que vai ficar. Então essa imagem aqui, ela é a prova de que essa cortina de ferro, ela saía além do discurso, que ela realmente tinha causado um efeito muito drástico a essas pessoas. Mas em especial, venham aqui comigo, por favor, aqui ó, na Alemanha. Porque a Alemanha, gente, ela era só um país completo. E aí, pós-guerra, vai haver essa divisão. E aqui eu tenho famílias, tenho grupos familiares, tenho uma estrutura cultural. E isso não foi respeitado. Nem Comecon, nem Plano Marshall, nem Stalin, nem Truman pararam para pensar, opa, eu tenho vidas ali, eu tenho famílias ali, como é que eu vou dividir um país ao meio? E essa divisão, ela era ideológica, então quer dizer, eu não posso estar ali sempre visitando o primo que ficou do outro lado, ou um parente que ficou do outro lado. Por quê? Porque eu sou considerado inimigo no Oriente. E eu sou considerado inimigo do Ocidente, no Ocidente. Ok? Vamos lá? Dentro disso também nós temos os acordos de cooperação militar. Então aqui nós temos mais uma das características dessa divisão mundial, que é a OTAN versus Pacto de Varsóvia. O que é a OTAN? A OTAN foi criada no ano de 49, em Washington. É a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Estabelecia
que os países envolvidos se comprometiam na colaboração militar mútua em caso de ataques oriundos dos países referentes ao bloco socialista. Mais uma característica bem pontual do que é esse conflito, né? Mais uma característica bem forte. OTAN é o pessoal ali da Europa Ocidental, mais os Estados Unidos se organizam nesse acordo, nesse pacto estabelecido de proteção mútua. Se caso algum país soviético atacar, vamos supor, cadê nosso mapa? Bélgica, todos nós vamos nos unir, porque todos nós ali estamos fazendo parte da OTAN inicialmente. Então vai haver uma proteção. Por quê? Porque o nosso inimigo maior é a influência do socialismo soviético, ok? Então, como vocês podem ver, ó, oriundos dos países referentes ao bloco socialista. Então, o perigo iminente era o socialismo. Pô, mas já é 49, né? Se fosse aqui no Brasil, 37, que o Getúlio deu lá o plano Cohen como desculpa. Exatamente. É sempre bom ter essa reflexão, é sempre bom pensar que às vezes parece tão longe de nós, mas parece que a história é apenas o quê? Circular. Não é verdade? Vamos lá? O Pacto de Varsóvia. Quem é? Foi um acordo, olha aqui, de cooperação militar, firmado em 17 de maio de 55. Atenção! OTAN, 49, Pacto de Varsóvia, 55. Pelos 8 países que formavam o Bloco do Leste. Olha aqui, essa galerinha aqui, ó. Bloco do Leste, tá bom? Essa galerinha foi ótimo, né, gente? Perdão. Foi liderado pela União Soviética e surgiu no contexto da Guerra Fria, ok? Momento da história em que houve uma grande corrida armamentista entre países socialistas e capitalistas. Então, se de um lado eu tenho a OTAN, desse lado eu tenho o Pacto de Varsóvia. Aqui nesse vermelhão eu tenho minha cortina de ferro. Aqui eu tenho uma Alemanha dividida, já sofreu ali os efeitos da guerra. Gente, vamos sempre lembrar, nem todo alemão, tá? Ele estava apoiando o nazismo. Depois de um tempo a ficha vai começar a cair, ok? É sempre bom também termos essa reflexão. Então vamos lá. Quem são os países membros? Os países do leste, que eu acabei de marcar lá no mapa para vocês. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? O líder, o bambambam, o mais importante. A Bulgária, a Polônia, que sofreu bastante durante a Segunda Guerra, vocês devem lembrar, né? Temos ali o gueto. E o início da guerra é justamente ali na Polônia. Tchecoslováquia, Hungria, República Democrática Alemã ou a Alemanha Oriental, para ficar mais fácil para vocês, Albânia e a Romênia. Todos esses países, tirando aqui, vou até tirar aqui, fazer uma objeçãozinha aqui, eles têm como característica, são povos de origem eslava, exceção a Alemanha. Ok? Lembram lá do pan-eslavismo? Antes da Segunda Guerra Mundial, vocês começam a entender como é que as coisas realmente fazem sentido, como é que é uma projeção, uma organização daquelas ideias, elas estão se constituindo agora. Muito bacana, né? Nós conseguimos perceber essas características. Bom, um outro movimento que vai acontecer nos Estados Unidos é o macartismo. Macartismo. Esse movimento ele vai acontecer diretamente dentro dos Estados Unidos, mas é sempre bom nós analisarmos ele com bastante cuidado também. Na verdade, esse conteúdo da aula de hoje, todos vocês viram no 9º ano, não é verdade? Então, o que vocês estão fazendo agora é apenas uma revisão de um contexto que vocês já conhecem. Então, vamos lá? Macartismo, movimento anticomunista. Iniciado nos Estados Unidos em 51, pelo senador Joseph McCarthy, conhecido como caça às bruxas, muito forte, e caracterizado por intensa repressão, vou marcar aqui,
intimidação para obtenção de confissões, perseguição política, censura, difamação, acusações de traição públicas sem evidências. Opa, professora, sem? Exatamente. Lembre-se, o grande medo dos Estados Unidos é que mais países tornem-se socialistas. Para isso, eles criaram a doutrina Truman, criaram o Plano Marshall, criaram a OTAN, mas eu tenho ali os Estados Unidos. Podem ver que a doutrina Truman, que criou o Plano Marshall, que criou a OTAN, né, em consequência, são todos ali ações externas, voltadas para a Europa Ocidental, a fim de conter a expansão da influência soviética na Europa Ocidental. Porém, os estadunidenses, no caso Joseph McCartney, que vai ser o senador que elabora essa ideia, eles também têm receio de que isso se espalhe dentro do território dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, gente, eles receberam muitos imigrantes durante a Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra. Assim como nós aqui. Então, a presença de pessoas do leste europeu era muito frequente nos Estados Unidos também. Eu tenho certeza que vocês já ouviram muitos filmes aí de KGB, CIA, investigação. Eu sei que a moda agora é a SHIELD, né? Mas antes da SHIELD já teve lá a KGB, a CIA, o FBI, etc, etc. E inúmeros filmes que retratam essa questão de quê? Da espionagem. Então, nos Estados Unidos, é o macartismo que vai dar início a essas perseguições, a essa censura, perseguição política, viu? Isso é sério. Difamação, o que é difamar? Falar algo que a pessoa não fez, não é verdade? Acusações de traições públicas sem evidências. Então, não precisava ter evidência. Por quê? Bastava que se acreditasse. Então, vamos lá compreender um pouco melhor isso? Está inserido num contexto da política externa antissoviética dos Estados Unidos. A doutrina Truman, que eu acabei de citar, muito importante, do presidente Harry Truman, em 1945, que resultou em graves conflitos como a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Mas, em consequência das ações de Truman, geraram-se duas guerras. Então, quando a gente fala Guerra Fria não houve conflitos diretos, Guerra Fria não teve conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Mas o seu poder de influência era tanto que eles conseguiam fazer com que outros países entrassem em conflito armado, como, por exemplo, a Coreia e o Vietnã. Os principais perseguidos durante o macartismo foram servidores públicos, atores, diretores, roteiristas, vou já explicar, músicos, cientistas, educadores, sindicalistas, como Charles Chaplin, Albert Einstein e Robert Oppenheimer. Então, o que acontece? O cinema, ele demonstrava, de certa forma, o que acontecia nessa realidade. Então, o cinema, ele era uma porta, uma projeção, como acontece até hoje. Então, Charles Chaplin, vocês já ouviram falar nele, estou falando com a terceira série do ensino médio, todo mundo aí já assistiu alguma obra. Ele é considerado um dos maiores produtores, não só atores, mas também produtores de cinema nos Estados Unidos. Então, quem já viu as obras dele percebe que muitas vezes ele dá uma sacada, né? No nazismo, ele cita a Guerra Fria, ele faz ali uma jogada política interessante nos seus filmes. Então, isso foi motivo para que ele fosse perseguido pelo macartismo. Ficou tão séria essa perseguição que tornou-se chamado de macartismo. A ideia nem era essa, era apenas um projeto anticomunista. Professora, Charles Chaplin era comunista? Não, não era. Albert Einstein, judeu. Mas era o quê? Um cientista. Então, ali se entendia que ele estava, né, junto, envolvido, e começou-se uma perseguição. Servidores públicos, todos aqueles que eram suspeitos de desviar qualquer coisinha que fosse. Claro que existiam espiões, os espiões estavam ali interligados. Essa perseguição dos servidores públicos era diretamente, gente, dentro dos órgãos públicos. No caso dos militares, eles tinham maior cuidado com esses órgãos públicos militares. Por quê? Porque vocês vão ver mais para frente, lá na corrida espacial, que alguns projetos que a União Soviética projetou ali tinham bases e informações que estavam contidas nos Estados Unidos.
ok? Vamos lá? O casal de judeus, Julius e Ethel Rosenberg, foram os primeiros civis, olha que importante, primeiros civis vítimas do macartismo executados por espionagem na história dos Estados Unidos em 53. Acusados de espionagem por supostamente terem transmitido informações sobre a bomba atômica para a União Soviética. Então vamos lá. Quando a União Soviética decidiu fazer de Cuba a sua base para futuros mísseis, começou a especulação. Como que se chegou até lá? Como que os soviéticos sabiam se a bomba deveria ser exclusividade dos Estados Unidos? Então esse casal, vale ressaltar que são judeus e eles eram comunistas, eles tinham ali uma ligação partidária com o socialismo. Então, eles foram presos, são os primeiros presos. Ele foi preso primeiro e alguns dias depois a esposa foi presa na frente dos filhos, que na época tinham 5 e 3 anos de idade. E foram executados por isso, ok? Corrida armamentista. Na Guerra Fria, o uso das armas tinha outro propósito. Não serviam para atingir fisicamente o inimigo, mas sim para lhe causar medo. O objetivo da corrida armamentista era investir na pesquisa e criação de armas. Quando os Estados Unidos lançavam armamento, a União Soviética respondia com outro, ainda mais potente. Então, o que nós temos aqui é uma grave guerra psicológica com uma população inteira, não só da Europa, mas também da União Soviética, mas também dos Estados Unidos, que estavam acabando de sair de uma guerra. Ah, mas aí começou em 49. Quando provavelmente começou? Lá com o discurso de Churchill, já vai haver uma divisão, ok? E o Plano Marshall, ele é o ponto. Começou a Guerra Fria. Porque aí, afinal de contas, quando eu invisto no país, eu estou proibindo que o outro vá lá, não é isso? E ele tenha relações com o socialismo. Então, essa corrida armamentista, na verdade, gente, como está citado aí no texto, a ideia não era uma guerra propriamente, não era um ataque constante, mas era uma guerra ideológica. E ela tinha uma capacitação psicológica nas pessoas. Então, um lançava aqui uma arma nova, o outro via. E diferente da paz armada, lá no início do século XX, lembram? Antes da Primeira Guerra Mundial, que ninguém divulgava essas coisas, durante a corrida armamentista, que é uma das características da Guerra Fria, isso era divulgado. Então, os jornais alardavam as notícias, olha, arma tal. E a União Soviética vinha, não, mas a nossa é mais potente. Não, mas aqui eu tenho uma metralhadora. Não, mas aqui eu criei uma que aponta aqui. Então, isso vai causando na população um temor. Por quê? Exatamente, porque não se sabe quando essa guerra vai começar. Quem é que vai dar o primeiro passo? Quem é que vai dar o primeiro tiro? Então, isso vai gerar um desconforto diário em quem viveu esse período. Fora o macartismo lá nos Estados Unidos, perseguindo deliberadamente. Professora, lá na União Soviética, também havia perseguição, com toda certeza. Todos aqueles que tinham aí uma nuance com o capitalismo, ou com os Estados Unidos principalmente, deveriam sofrer perseguições. Porém, lembre-se que a União Soviética ela é um país mais fechado ali. Ela já tem o seu bloco do leste europeu, famosíssimo, todo mundo ali de língua eslava, exceção a Alemanha Oriental, mas que está sob influência da União Soviética. Então, eu tenho ali um controle. Já os Estados Unidos, não. Ele está captando controlar o Brasil, está ali na América do Sul, está captando controlar o Oriente, aliás, o Ocidente Europeu. Então, ele está captando ali na África. Começa-se um jogo de disputa constante. Cadê o Japão? Isoladinho, quietinho. O Japão está se recuperando de 2 bombas nucleares que destruíram não só 2 cidades, mas também o respeito, a história de um país. Então, eles estão ali quietinhos. Cadê a Inglaterra? Se recuperando. Teve seu espaço físico afetado. Cadê a França? Se recuperando. Teve seu espaço físico afetado. Isso, claro, com a ajuda dos Estados Unidos.